Atenção então, nós vamos fazer agora um plenário rapidinho dos grupos. Cada relator com sua regional, seu regional. Vamos fazer duas coisas para terminar então aqui. A primeira vai ser o relatório de cada região e depois uma mística rapidinha, mas com muita boa fé. Vocês vão receber da parte dos organizadores uma sementinha para levar esperança onde quer que vocês estejam, levarem essa semente da esperança aonde você mora. Pois é. Aí é o seguinte, aproveitando que o pessoal vai chegando aqui com o nosso cabelo João Vitor, este é o folheto Gritos Excluídos, o qual vai chegar a cada paróquia. A dimensão sociopolítica para o Marcelão e os demais estão então planejando este folheto. Viu, gente? Quem for chegando, chega assim mais silenciosamente para não dar problema. Então veja, este é um folheto, cada paróquia vai receber esses folhetos. Procure lá na secretaria, a gente pode também enviar através dos grupos aqui de sedes, eles estão também virtualmente já prontos. Então veja, esse é o primeiro grito, os oprimidos que saem do chão. Aqui, cuidar da casa comum. Temos ali os outros, volta um pouquinho. Então, temos ali os eixos, primeiro, Salve Amazônia. São um folheto bastante sugestivo que explica a questão do grito. Depois, temos a democracia luta de todo dia, certo? E a última parte do folheto, fique por dentro. E na nossa diocese, então, nós temos aí a forma própria de se mobilizar, e por isso nós vamos ouvir aqui os relatos das regiões. Mais alguma parte disso aí? Agora o outro folheto. Então, esse relativo ao grito, tá certo? Olha que interessante a frase do Papa Francisco lá: que não haja espaço para o ódio, discriminação ou exclusão. E do Mojica, essa luta não é só por democracia, é por outra civilização. Agora o outro aqui do Fórum Social, para vocês verem como é que está sendo pensado o fórum. Agora os irmãos vão ajudar a gente ter uma ideia. Esse cara aqui sabe cada grupo recebesse um folheto desse, gostaria de ver. Fórum Social pela Vida. No caso ali, o tema: cuidar da criação, a terra e os pobres clamam por vida, justiça e paz. Se eles se calarem, as pedras gritarão. Então a equipe da metodologia, ela organizou em 5 eixos, 6 grupos para cada eixo. Estão sendo pensadas 30 oficinas, pelo menos, em cada eixo, que está sendo o eixo onde centraliza a ideia principal de todas aquelas oficinas. Por exemplo, o eixo número 1, estado do bem viver, é a cor vermelha. Este eixo vai acontecer na paróquia São Silvestre,
Olha que interessante lá, democracia e participação popular. 6 oficinas funcionarão neste eixo: encantar a política por um país democrático, justo e inclusivo, por uma cidade justa, democrática e sustentável, justiça restaurativa, comissão de justiça e paz, tecnologias e o mundo do trabalho, depois negros e negras, peregrinos da esperança, por uma sociedade antirracista, ética e transformação social das instituições públicas. Esse é o eixo 1. Eixo 2, ecologia integral cor verde, será na paróquia de Fátima, com 6 oficinas: a mineração, soberania, agroecologia, soberania alimentar, o acesso à água, o direito humano, acesso à terra, os povos originários e tradicionais, cuidar de si do outro do planeta. Então, esse é o eixo da ecologia integral. Terceiro eixo, economia de Francisco e Clara, espiritualidade, ecologia e economia. Então veja, as oficinas: economia solidária em tempo de crise, segurança alimentar, políticas públicas, alimentação, direito de todos, associativismo, cooperativismo como resistência ao capitalismo, autogestão como prática de sustentabilidade coletiva, criminalização da pobreza. Isso é o eixo, então, da economia de Francisco. Eixo 4, igreja e sinodalidade, será na paróquia São João Batista. Então nós temos aí 6 oficinas: conselhos como expressão de comunhão, dimensão sociopolítica da evangelização, juventudes protagonistas, construção da cidadania, cristãos negros e leigos peregrinos da esperança, agenda da história, serviço do reino, presença e atuação da mulher na igreja, a igreja, sua missão profética na sociedade. O 6º eixo, o último, então, é a comunicação popular libertadora, verá na paróquia de São José do Triunfo, ou na comunidade, melhor dizendo. Então, esse é bem voltado à tecnologia, à rede social. Então, as oficinas: inteligência artificial, impactos sociais e éticos, comunicação não violenta, redes sociais. Pega mais um pouquinho embaixo. Depois vem a cristãos leigos e leigas, peregrinos da esperança, agenda da esperança. Um pouquinho para lá. 6, passou um pouquinho ali, né? Está voltando lá, terminando. Então, a mídia, a globalização é alternativa. O restante, como a gente está vendo ali, serão as conferências, depoimentos. Só para a gente ter uma ideia rápida do fórum social que acontece em Viçosa. Por isso, desde já, vamos procurar saber as informações no site da Diocese, no DACOM, tá bom? Pode fechar agora aí. E vamos ouvir agora os 5 oradores aqui. A gente não vai discutir nada, porque a ideia da região, cada região vai continuar lá depois o seu processo de diálogo e de articulação, tá bom? Só para a gente ouvir mesmo e fazer então o nosso encerramento aqui. Os relatores regionais, fazendo favor de ouvir aqui. Mas já falo tudo direto, tá bom? Que é mais fácil, não precisa, porque cada regional tem a sua ideia. Beleza, então a região centro da nossa a primeira pergunta: como manter vivas nossas comunidades eclesial de base? Participação, perseverança, grupo de reflexão, novos participantes com compromisso, trabalho comunitário e oração. Evitar sacramentalizar, valorizar a celebração, valorizar a comunidade, igreja em saída, saber manusear a Bíblia, ensino bíblico, testemunho, fé, aprendizagem, não preocupar com quantidade, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos, estarei aí. Hoje, uma igreja com tantas coisas, ou seja, muitos movimentos, e o povo de cabisbaixo. Priorizar o essencial dentro da igreja.
uso exagerado do mundo virtual. Reaprender com os grupos de reflexão é evangelizar de corpo a corpo. Quem muito abraça, pouco aperta. Focar naquilo que liberta, a partilha da palavra de Deus. Acreditar nas férias, pois a mesma é a base. A igreja está cheia de gente e o mundo vazio de Deus. Conseguiu? Questão 2. O que fazer para fortalecer a participação do grito dos excluídos, missão e força social pela vida? Trabalhar a dificuldade de participação e mobilização. Temos que criar métodos de motivação. São fatores importantes, mas com pouca compreensão e participação. Presença dos conselhos paroquiais. É preciso conhecer quem são os vulneráveis e dedicar mais atenção. Na atualidade, a presença dos participantes houve um declínio, ou seja, um afastar. O esquecimento dos excluídos. Conscientizar sobre a ecologia integral. Muitos participam do grito, mas com dificuldade de entendimento. Missão. Seria bom substituir por visitas missionárias. Descentralizar o padre sobre sua participação. Não ficar preso ao padre. A semana do grito terá live. Preparar todas as atividades em conformação. A presença do grito é bom destacar a exploração dos opressores, presença da mineratura e barragens. O grito é a luta dos oprimidos. Minério para quê e para quem? É preciso investir na comunicação. Por quê? O povo sofre por falta de conhecimento. E por fim, sobre o jubileu da peregrinação no dia 31 de agosto. Criar uma comissão para melhor trabalhar a logística, ver a possibilidade do transporte, mapear o itinerário. As datas são muito próximas de um encontro para o outro. Primeiro é bom sermos decididos. Quem vai? A vida sem luta não é digna de ser vivida. Quanto à lógica, tirar o kit fora, valorizar a partilha. A região leste, com muitos participantes, então a resposta está no caderno, com a fala de cada um. Então a gente fez só um resumo, pegando assim a essência do pensamento de cada paróquia, de cada representante. Em relação à primeira questão sobre o grupo de reflexão, colocamos assim: é preciso trabalhar a sucessão, trazer os jovens para fazer parte dos grupos de reflexão e, por meio do testemunho dos atuais participantes, motivar novos membros. É necessário também implantar mais grupos, fortalecer e preparar melhor os coordenadores e coordenadoras dos grupos para que desenvolvam trabalhos com eficiência e eficácia, pois refletirá em uma boa participação nos plenários, abraçando assim com amor a missão. É importante que a comunidade se organize para caminhar de forma coletiva em prol, do gesto concreto. E isso só acontece quando os textos são refletidos à luz da palavra e em observância à realidade em que vivemos. Então, resumindo, para que haja participação efetiva no grupo de reflexão, é necessário que haja motivação, e que haja depoimento. A gente precisa de agir. Na segunda, foi colocado para o grupo que de um ano para o outro a gente percebeu que houve menos participação. Então, chegando à conclusão que está chegando
a comunicação do povo. E foi colocado também que é melhor tirar do padre e colocar mais no canto meio. E às vezes o grupo do CPP às vezes não está propagando, divulgando. Então é bom que a gente, né, que está aqui hoje, busque essa informação para colaborar. Então é necessário que seja bem divulgado, que todos compreendam a importância de a igreja trabalhar em prol dos excluídos. Isso só vai acontecer quando aprendemos a assumir a nossa identidade, a nossa religião, com diálogo e ações. É importante que o leigo acredite na causa e faça a articulação, a divulgação, para que seja bem propagado o evento. A maior bandeira que nós temos é o nosso próprio corpo, então, portanto, a nossa participação. Por isso é importante a participação, principalmente dos jovens, pois este, é o caminho. Nós precisamos firmar a identidade, de fato, inserindo o jovem, no caminho e na luta, visto que eles têm muito a oferecer e contribuir. Em relação ao jubileu de afeição, o nosso grupo decidiu que é importante que seja feito realmente a partir, e não o kit, pois o kit ele acaba sacrificando as pessoas. E nós temos que ser católico, mas um católico que é também partidário. Afinal, o Jesus que nós seguimos, o Filho de Deus, ele foi um condenado político. E ele é quem nos cura, é quem nos salva. Mas é importante primeiro pedir. Então a gente pede, ele toca, ele acolhe e depois ele cura. Então, baseado nesse Jesus, nós chegamos à conclusão que para que essa peregrinação aconteça, é importante que a coordenação da região leste, se organize e prepare uma boa caminhada, tentando levar o maior número possível de participantes dos grupos de refeição a este evento no melhor. Bom dia, eu sou Beth, representante da região norte. Então, na primeira pergunta, as nossas respostas foram promover encontros para melhor conhecimento dos grupos de reflexão, fazer uma separação entre SEBS e partido político, porque muitas pessoas estão ligando, que não participam, eles estão ligando muito a SEBS, o grupo de reflexão, a partido político. Então, acho que tem um esvaziamento em relação a isso, nesse problema que nós estamos vivendo, da polarização. Fortalecer os grupos de reflexão, indicando coordenadores das comunidades, identificando os coordenadores da comunidade, porque nós colocamos isso o seguinte: o que na nossas paróquias está acontecendo? Nós muitas vezes não participamos do CPB e nós não conhecemos qual é o trabalho que os coordenadores de comunidade eles fazem. Então, seria identificar quem são esses coordenadores de comunidade e aí entraríamos em contato e conversaríamos, uma conversa assim, pessoal mesmo, ou então reunindo todas as pessoas, todos os coordenadores, e para a gente incentivar e explicar qual que é o motivo, por que é muito importante participar dos grupos de reflexão. Então, isso seria uma sensibilização das bases. Envolver as pastorais sociais, que muitas vezes os participantes da reflexão não estão envolvidos no trabalho na comunidade, ir ao encontro das pessoas, e até a irmã Priscila sugeriu, que ir até as pessoas e fazerem a reflexão na casa dessas pessoas, ao invés de ficar reunidos somente em um local. Reunir os grupos de coordenadores de reflexão e a gente fazer um estudo prévio, não só pegar lá na Secretaria da Paróquia, da paróquia onde eu pertenço, a gente vai lá e pega os livros
né, na secretaria. Então, ao invés de fazer isso, a gente marcava o dia com os coordenadores e a gente fazia um estudo prévio, né? E é para ajudar também, às vezes as pessoas não têm dificuldade de explicar determinadas coisas do grupo. Então, seria mais ou menos isso. E também incentivar coletas seletivas e não utilizar, né, utensílios descartáveis. Então, isso seria a primeira pergunta. Na segunda pergunta, divulgar e sensibilizar na paróquia qual o objetivo de participar do Grito dos Excluídos. E também, quem participar desses grupos excluídos? As pessoas que são realmente excluídas, que têm uma dificuldade muito grande, quem vai? Quem está à frente das pastorais, quem está à frente dos movimentos. Então, seria interessante que participassem, né, as pessoas que estão também à margem da sociedade, que são ditas como excluídas. Isso fazer uma sensibilização, né? Aprofundar o tema através das redes sociais, panfletos, né? Na Arquidiocese sempre tem a live, então nós podemos assistir, né? Não precisa de se locomover para vir no centro de pastoral da região, porque sempre tem as lives que nós podemos participar, né? Acontece uma vez a semana, esse ano também deve ser a mesma coisa. E com relação à última pergunta, nós estamos com uma dificuldade muito grande, porque eu disse que está tendo várias peregrinações na Arquidiocese. Bom, por exemplo, já teve a peregrinação das mulheres, vai ter a peregrinação da região, estou falando especificamente da região norte. Né, das mulheres foi no dia 8 de março, né, que nós participamos, muitas mulheres participaram. Depois tem a região norte, tem a peregrinação da paróquia, lá de Chicabelismo, nos casos vai ser em agosto, já teve a paróquia da Boa Viagem, e aí vai ter também nos grupos de reflexão. Nós sentimos uma dificuldade muito grande por conta disso, que geralmente são as mesmas pessoas que participam, tá? Então, a gente queria colocar aqui para vocês essa dificuldade que nós estamos tendo, dessa participação. Porque geralmente as pessoas que participam de um movimento participam de outro, e já veio, né? Então nós não temos uma solução para isso. Somente que nós não temos uma bandeira região norte, né? Isso já viu que fizesse uma bandeira também, incluindo grupos de reflexão e SEBs, ok? Bom dia mais uma vez. Então vamos lá. A primeira questão. A irmã Priscila, desculpa, tá? Falou que eu esqueci de falar que não quero envolver com política partidária, né? Porque todos nós somos seres políticos, né? Nós somos. Então há uma dificuldade muito grande, né, por conta da polarização que hoje eu havia falado, disso, de ser uma política partidária. Mas todos nós somos seres políticos, né? Como manter vivas nossas comunidades eclesiais de base? Nosso grupo, Mariana Oeste, contribuiu da seguinte forma: ajudando nossas comunidades a se organizar, participar e cobrar organização, defendendo uma CPP organizada e uma SEBS defendendo seus valores. A Eucaristia, a Igreja em Saída, os movimentos em comunidade e transformador. Identificar as necessidades locais das comunidades e somar forças para buscar soluções para os problemas da comunidade de forma unida. Trabalhar e fortalecer os grupos de reflexões, ensinando outros a pescarem. Convidar outras pastorais e outras coordenações para participar das SEBs e fortalecer os grupos. Fomentar 5 principais iniciativas: as celebrações,
partilha, missão, grupos de reflexões e os plenários coletivos. E propor aos grupos gestos concretos, incentivar a participação dos membros nos encontros e formações como essas que nós estamos participando. E fechando aqui a ideia, né, da ecologia integral, eu vou reforçar a frase da blusa da minha colega de ontem. Se o mal é contagioso, o bem também é. Então deixemos nos contagiar pelo bem. E para a gente se contagiar, a gente também tem que disseminar, tem que ser multiplicador. Então a gente multiplicar o bem, defender aí um mundo, né, ecologicamente correto, um mundo sustentável, e a gente também contagiar outras pessoas com a mesma ideia. A segunda questão: o que fazer para fortalecer a participação nos gritos dos excluídos? Dia 7 de setembro e Fórum Social da Vida. O Fórum Social pela Vida. Então é convidar o grupo que você participa para participar também. E se preciso for, ajudar a organizar as caravanas, mobilizar as foranias que não estão participando para fazerem-se presentes, mobilizar nas regionais e encontros. Por exemplo, vai acontecer um encontro agora da regional, né, Mariana Oeste. Então, fomentar durante esses encontros, né, a participação desses eventos, como gesto concreto e compromisso de participação. Também fortalecer a divulgação e informar com antecedência nos grupos de reflexão, uma vez que muitos não participam porque não ficam sabendo. Dar os avisos nas missas, pedir o padre, né, para contribuir com esses avisos, e organizar os ônibus com antecedência para a participação de cada paróquia. E se a paróquia não conseguir se organizar em um ônibus, aí juntar-se com outras para facilitar aí esse deslocamento. Divulgar nas redes sociais os eventos, fortalecer os grupos com informações sobre o que são os movimentos, Grito dos Excluídos e fóruns sociais. Porque muitos não conhecem, não sabem o que é. E sem saber o que é, ocorre um desinteresse. Sabendo, fomenta as pessoas e colocam elas assim numa situação de maior interesse, compreendendo o que é o movimento. Fortalecer as missões para aumentar a participação. Sugerir que cada paróquia envie ao menos 5 pessoas para participar das missões e favorecer o deslocamento e oferta do transporte para os participantes. E pensando no jubileu, peregrinação dia 31 de agosto em Mariana, pensamos em organizar um ônibus por forania para a participação dos grupos de reflexão, porque vai ser o momento dos grupos de reflexões, né? Então, às vezes é difícil organizar um ônibus aí por paróquia, mas às vezes a gente consiga um ônibus por forania. Obrigada. Região Sul, válido para todas as questões. Se a gente pudesse colocar aqui um grande aprendizado para nós nesse encontro, com certeza foi a decisão que nós tivemos nessa última reunião agora, de que a gente vai trabalhar a partir de agora assim, com a mínima dependência dos padres para o nosso trabalho. Então a equipe vai assim, estar assumindo mais tranquilamente, assim, sem tanta dependência dos padres e padres da região, porque não tem funcionado
a gente assim estar assim dependendo muito deles. Então, os nossos trabalhos passaram a ser, é claro, com autorização, mas mais independente dos pais. Com referência à primeira questão, como manter vivas nossas comunidades eclesiais de base, nós decidimos assim, fazer uma maior divulgação, mostrar o trabalho que a SERES realiza, porque fica assim tudo muito meio oculto, né? As pessoas não sabem, e dentro do possível buscar cada dia mais pessoas para integrar as equipes, tanto da forania quanto da região. Também acolher os pequenos grupos que têm identidade próxima das SERES. Tem vários grupos, né, na paróquia que a identidade é muito próxima das SERES, do caminho das SERES. Então a gente acolher e juntar com eles, unir com eles, para aumentar o número das pessoas que pensam como as SERES precisam pensar. Quando preciso, abanar a brasa para manter o fogo, levantar o fogo, mas se preciso também borrifar água na labareda para evitar o oba-oba, assim, trabalhar, né, com equilíbrio, né? Com referência à segunda questão, o que fazer para fortalecer a participação no grito dos excluídos? No grito dos excluídos, então a equipe vai divulgar e organizar para organizar pelo menos um ônibus da região, um trabalho que será abraçado pelas foranias, e aí, com as 4 foranias agindo, a gente conseguir então trazer um número bom de pessoas, uma vez que nos últimos gritos, infelizmente, a região tem sido assim, bem ausente. O mesmo trabalho para o Fórum Social, que a gente vai, enquanto equipe, motivá-los, visitando os grupos, as comunidades, para levar os panfletos, para fazer o convite. Acredito que esse trabalho agora, com a presença do COSOR, vai nos ajudar muito, né, pela experiência que ele já tem, inclusive de padre, né? Então acho que a nossa região vai melhorar muito nesse sentido, com a presença e a participação dele, que vai nos ajudar aí, principalmente nessa divulgação. Com referência ao Fórum Social, então, participar das equipes para as quais a gente for convidado. Por exemplo, eu já fui convidado para participar da animação. Nós já temos alguns encontros marcados para isso, e também outras pessoas da região que devem participar de várias equipes. Para o jubileu também, a equipe trabalhar no sentido de divulgar e fazer convites bem pessoais, porque os convites que são feitos na paróquia, na matriz, são muito genéricos. Às vezes as pessoas nem entendem direito. Então, fazer esse convite mais simples, mais direto lá no grupo, na própria pessoa, para que a gente possa então atingir o maior número de pessoas possível para estar conosco nessa luta. Olha, então a gente vai agradecendo a todos os grupos aqui, lembrando as ideias principais, né? Espera um pouquinho. As ideias principais, a primeira é essa, do grupo de reflexão, que é o fortalecimento, a formação dos coordenadores, a motivação, envolver a comunidade, tudo isso aí. Em relação à ecologia, manter um trabalho, está todo ele voltado para a questão ecológica, inclusive a participação no grito e também no fórum serão oportunas para a gente dar sequência a toda essa valorização da ecologia deste ano. E especificamente para o grito, precisa-se de muitos missionários. Então a ideia principal é essa: todos que puderem se motivar, se organizar para irem a Congonhas na semana anterior, do dia 2 ao dia 6, estes dias serão de missão. Então você pode 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 dia só, algumas tardes, organize-se em nível regional, converse com a equipe e faça contato com o grupo
de Congonhas, a partir do Padre Claré, que está lá organizando. O dia 7, muito claro, é se mobilizar. Houve várias ideias: ônibus por região, ônibus por forania. O grupo da região oeste, por exemplo, indicou um ônibus por paróquia. Se conseguir, ótimo. Se não, pelo menos uma mobilização por paróquia. Em relação ao jubileu, o primeiro grupo aqui da região centro deu uma ideia interessante: formar uma comissão para pensar a participação nossa lá em Mariana. Então, tem um ponto de encontro, um café, essa partilha, e aí nós dependeríamos um pouquinho de quem mora lá. O Antônio está aqui, o Antônio da região norte. Cadê o Antônio? Que tem uma frente agora aí. Vocês da Paróquia do Coração de Jesus, né? Suponhamos que lá na colina fosse um local da chegada. Vocês conseguiriam, a partir da mobilização, receber se forem umas 250 pessoas, mais ou menos, como por forania, vocês podem conversar com o Padre Marcelo, com a equipe lá da paróquia, ver se lá seria esse ponto de encontro, porque não pode ser no centro, porque o centro já está ligado à equipe oficial da Diocese e da Catedral, né? A gente poderia confiar vocês lá, no Coração de Jesus? Então, palmas para eles, vamos agradecer. Eu dizia, a partir de vocês ali, vai facilitar, porque vai ter a junção, onde a gente chegar, partilhar e retornar depois para o almoço, não é mesmo? Que aí a gente vê essa questão da partida. Fala, Joãozão. É a questão de que colocar na panela e no copo é só falar conosco que a gente busca lá onde produz, e principalmente aqueles alimentos que produz com a bênção, que produz sem esse trem de agrotóxico e tudo mais. Pode só falar lá, então, uns quilos que nós damos um jeito de levar. Também, o Cecílio falou um negócio ali, é uma palavra que a gente tem que evitar falar esse trem, a respeito dos padres. Eu estou numa região que às vezes eu assino determinados papéis, eu fico muito sem jeito, tem hora que eu quase desmaio. Autorização. A gente tem que pedir autorização para o padre, coisa nenhuma. A gente tem que participar do padre. Nós estamos fazendo esse grupo aqui, nós vamos dar peregrinação. Isso é coisa de diocese. Eu estou participando do senhor. Se você quiser participar, se você não quiser, o problema é seu. Tem que participar do padre, é nosso dever. Participar que nós estamos fazendo. Porque nós não estamos fazendo na nossa cabeça, estamos fazendo coisa da diocese. Agora, pedir autorização, não. Nós não pedimos autorização para padre, nem para bispo, nem para ninguém. Nem para reunião esquisita nem para autorização. Então, nós precisamos ter essa liberdade de trabalhar e pedir a participação. Se participa ou não, é problema dele ou dela. Nós estamos terminando, eu não sei para informar quem é isso aqui. Quem não recebeu o bilhete da Séries, eu achei uns ali, ó, ainda tem aqui, viu? Aí esse aqui é muito importante, chega na comunidade e mostrar para os outros. E depois vocês pegam aqui, tá? Eu quero agradecer aí o pessoal da paróquia, né? Padre Afonso, com as meninas, a Chiquinha, né, Chiquinha? Nós duas ficou na blá no zap até. Mas graças a Deus, muito obrigado. Valeu. Vai, esse bilhete aí tem que chegar nas paróquias, que é uma resposta do nosso encontro, como eu disse aqui, foi na sexta-feira, parece, ou ontem, não sei. Mas aí, eu agradeço a presença de cada um, viu, que pôde estar aqui. Todos vocês, leigos e leigas, né, os padres que passaram por aqui também, os que ficaram até o final. Muito obrigado mesmo. Eu tenho uma notícia para vocês, meu marido já está em casa, se recuperando. Está lá recebendo um cafuné da bisneta de 3 anos, mandou um vídeo aqui, esse cafuné cura tudo, né? Então, muito obrigada, viu, gente?
Chiquinha, vamos chamar aqui para a gente calorosamente aplaudir a equipe da cozinha. A limpeza, motoristas, aqui na frente. Nosso agradecimento, viu, gente? Ai de nós se não fossem vocês. Então a gente vai agradecer, pedir para o Padre Afonso que ele nos dê a bênção, agradecendo aquela moça que está ali, aquela senhorinha lá, ó, a Ada. A Ada faz um belo trabalho com a pastoral carcerária, ajudando os detentos a terem alimento, a terem vida, dignidade. Então vamos receber a bênção do Padre Afonso e depois deixar que as cozinheiras desçam lá para baixo. Gente, só um minutinho, eu gostaria de agradecer. Não, espera. O Everton, ele está aqui, tá? Então, agradecendo o Everton, ele que esse dia nós tivemos um motorista particular que nos levou e buscou, onde nós estávamos hospedadas. E também agradecer, não sei se tem alguma família aqui, as famílias onde nós ficamos hospedadas, com muito carinho. Então, agradecer a todas as pessoas. Enquanto o Everton aqui, tá? Agradecer a todas as pessoas que ele nos conduziu até as casas, tá? Oi, gente. Padre Afonso está aqui pedindo para dar uma palavrinha rapidinho. Eu sei que está todo mundo já preparado no almoço, né? Meu nome é Geralda, mas lá na minha comunidade todo mundo me conhece como Ada, né? No trabalho de base. Eu trabalho com pessoas, mulheres vítimas de violência, trabalho também com morador de rua e a gente, com essa missão que a gente sempre tem de anunciar o Evangelho, era um trabalho que eu precisava de juntar a oportunidade das pessoas estar trabalhando e levando esse alimento para a mesa, né? Muita gente briga, você contra a cesta básica? Não. Eu sou a favor que o ser humano tenha a dignidade de comprar no supermercado aquilo que eles querem, né? Que é o direito de todo ser humano. E aí a gente conseguiu formar uma cooperativa em Ponte Nova, desde 2013, que a gente vem nessa luta, para que as pessoas pudessem estar catando material reciclável e estar transformando a sua própria vida. E essa luta ela tem sido sendo abençoada, né? Porque a gente fica entre o meio também, tanto de evangelizar, como tentar ser independente, né? Porque às vezes o político ele não vê a cooperativa com bons olhos, né? Nem a direita nem tanto também a esquerda. A direita quer mudar a cor da nossa camisa, né? Em 2017 teve uma reunião que, se a gente não mudasse a cor da nossa camisa, eles iam extinguir a cooperativa, né? E aí, junto com toda a população, junto também com a igreja, nós conseguimos mobilizar e derrubar o projeto de lei que transferiu o lixo de Ponte Nova por demais, que é uma autarquia. E essa autarquia não dá conta de tampar os buracos da rua e queria tomar a nossa cooperativa. Mas com a organização dos catadores, junto com a Igreja Católica, nós conseguimos derrubar esse projeto de lei que na época a gente precisava de um número de assinatura para estar derrubando. Então, assim, a cooperativa ela é bem organizada, nós estamos conseguindo crescer através de projetos, né? Nós ganhamos um projeto que dá em média de 2 milhões de reais, mas não é em dinheiro, é em equipamento. E a gente trabalha diretamente com os excluídos, né? O que eu falei hoje, nós enquanto igreja, nós estamos de fato preparados para trabalhar com esses excluídos, né? Como que é ser excluído dentro de uma sociedade onde que às vezes a própria mulher
ela chega em casa, ela não tem prazer de ficar dentro da sua própria casa, porque o marido é violento, porque os filhos usam droga, né? E aí a gente já vai fazendo essa travessia, conseguindo construir isso. No dia 1º agora, nós ganhamos um outro projeto, que nós queremos ouvir os filhos do cooperado e a comunidade. Nós vamos começar de 1º, vai ser um projeto que a própria comunidade e as crianças da cooperativa vão escrever um livro. Eles mesmos vão, tá? Vai ser de 1º. A gente conseguiu, através desse projeto, nós conseguimos uma professora de desenho que vai desenhar a história de cada filho dos cooperados e junto com a comunidade. Por quê? O que nós estamos preocupados? Às vezes, nossos filhos estão sendo criados pela internet. Nossos filhos estão diretamente só no celular. Como que a família está ouvindo essa criança? Né? E às vezes, como a gente trabalha com mulheres vítimas de violência, o que acontece? Às vezes elas são carentes, elas são emocionadas, elas não sabem como o companheiro quer tampando dentro da sua própria casa. Então, qual que é a função? Como a gente veio de pastoral da criança, de adolescente, nós temos que proteger nossos jovens. Às vezes nós falamos que os jovens não estão na igreja. Por que esse jovem não está na igreja? Como que está sendo a nossa linguagem com esse jovem? Quem está ouvindo esse jovem? Então, a cooperativa tem essa função, não só de evangelizar, mas também de cobrar da sociedade, para que a sociedade possa estar olhando mais para esses excluídos, né? E nós conseguimos, né, Padre Afonso, através da parceria. Eu não conhecia o Padre Afonso, ele também não me conhecia, Padre Juquinha, conhecia de outra história. E hoje nós conseguimos levar essa evangelização para dentro da cooperativa, porque nós também trabalhamos com os apenados. E aí, discutindo junto com o Padre Juquinha, junto com o Padre Afonso, junto com a Emília, que não está aqui hoje, como que a gente ia fazer esse trabalho? Por quê? Eles são católicos, mas eles não podem sair da cooperativa para ir a uma celebração. E como que nós discutimos? Então vamos trazer a celebração para dentro da cooperativa. Toda segunda, sexta-feira do mês, já vai fazer 1 ano e meio, nós temos essa celebração dentro da cooperativa. E às vezes a gente é questionado, por que não tem tanta gente na celebração? É porque a celebração não é para dentro da gente, a celebração é para evangelizar eles. Quem quiser ir vai ser sempre muito bem-vindo, mas é um momento de muita qualidade. E apesar de ser excluídos, lá tem muita alegria, lá todo dia é uma festa. A gente trabalha no meio de lixo mesmo, reciclável, mas é uma festa. Então eu acho que esse é o recado que a gente quer deixar, que cada um volte para casa pensando de fato se vocês estão vendo ser excluídos ou se vocês apenas só querem realmente carregar a Bíblia debaixo do braço. Porque ver os excluídos, às vezes ele está na nossa frente, mas a gente não quer ver, né? Então esse é o trabalho que a gente faz. Muito obrigada. Vai abençoar as sementes e vai dar a bênção de envio. Este envio para nós retornarmos para as nossas casas, comunidades, celebrarmos, também para os que vão participar do encontro da micro, sejam muito abençoados. Então é uma bênção, né, Zé? De envio para todos nós, com semente na mão, com fé no coração, com alegria. Gente, rapidinho, nós estamos devendo também agradecer Júlio, né? O João está aqui. Valadares aí, palmas com Valadares no meio. Tem Fabinho ali, tem o William, o Everton, eu posso esquecer mais alguém, eles representam os motoristas. Camilo, Andréia, Xerife, tá bom? Deus abençoe todos. Então nós vamos abençoar as sementes e a todos nós que somos também semeadores e semeadoras, né, no reino de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Esteja com vocês. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, derrama a vossa bênção sobre estas sementes colhidas e que também serão lançadas à terra, para que através dessas sementes possamos também semear a palavra de Deus, a semente do Verbo, para animar, fortalecer, reavivar o chão das nossas comunidades a que pertencemos,
Que tenhamos, Senhor Jesus, o espírito missionário de levar a igreja a todos, quando atingimos as periferias, contemplamos todas as pessoas que participam do vosso reino. Isso nós pedimos, ó Pai, através do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora estenda a mão para quem está do seu lado. Nós vamos nos abençoar mutuamente. Eu falo e vocês repetem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus te proteja. Deus te ilumine. Deus te ilumine. Deus te dê a paz. Dá um abraço quem está do seu lado, desejando essa paz, a paz de Cristo. Agora as sementes serão entregues. Beleza, hein? Vamos deixar as cozinhas aí. Olha a semente, gente. Olha a semente aí. Sementes, quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a luz brilhar de novo, Olha a semente. eu vou cantar. Quando as secas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Deixa a cozinheira sair. Estrepam já destruindo então os jasmins, vão defumar. Vai ser tão bonito ouvir a canção cantada de novo. Toda a gente certeza de irmã, reinado do povo. Vai ser tão bonito ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmã, reinado do povo.